O Vasco está de volta ao nosso basquete Brasil, a elite do basquete brasileiro, e vamos repercutir esse retorno que já fazia tempo, já era a hora do basquete do Vasco retornar aonde nunca deveria saído. Vamos falar tudo isso após a vinheta. Salve, salve galera do Vascão, mais um vídeo para o Vasco Velocidade, com o apoio do nosso Vasco. Antes de mais nada, peço que vocês curtem, compartilhem, comentem. Aqui a galera tem moral, aqui todos têm visto bom. Já era a hora do basquete do Vasco voltar à vida, principalmente agora que a SAF comanda o futebol, não é mais a associação. A associação tem que dar vida às outras modalidades. E a primeira delas, além do remo, o remo estatuário, o remo surgiu, o Vasco surgiu por causa da paixão do remo, na década de 20, o esporte que era a paixão nacional era o remo, principalmente aqui no Rio de Janeiro. E o Vasco sempre foi um clube vencedor em várias modalidades, principalmente também, além do futebol, claro, que é o carro-chefe, também já teve anos vitoriosos no basquete, principalmente nos anos 90 a 2000, que praticamente ganhou tudo. O NBB não existia naquela época. Se tivesse existido, o Vasco teria sido campeão, foi campeão sul-americano, bateu na trave de ser campeão mundial e lançou o Nenê. Tudo isso, o Vasco está de volta, o basquete do Vasco está de volta, disputará o nosso basquete Brasil, a elite do basquete brasileiro esse ano. E o vice-presidente, o primeiro vice-presidente geral, Carlos Zoro, falou dessa alegria na volta do basquete profissional ao Vasco e de maneira sustentável. Veja. Um desejo, um sonho de parcelas da sociedade na época do Rio de Janeiro que não tinham a abertura para a prática do principal do esporte à época, que era o remo. O Vasco da Gama abriu essa possibilidade para que esses atletas encontrassem um clube, uma associação, enfim, disponível para que eles pudessem praticar o esporte. E a partir daí começou essa mais que centenária trajetória no futebol, no remo e em várias outras modalidades. Nós temos muito orgulho da nossa participação nas modalidades olímpicas. O nosso clube tem o primeiro bicampeão olímpico do Brasil, o atleta Ademar Ferreira da Silva, do atletismo, que bateu por 5 vezes o recorde mundial do salto triplo, foi campeão mundial e é o único brasileiro até hoje inscrito no Hall da Fama da Federação Internacional de Atletismo. Nós temos muita felicidade e orgulho das nossas medalhas conquistadas pelos nossos atletas, as nossas representações em Jogos Olímpicos e Paralímpicos. Entre os clubes de futebol, nós somos aquele que mais medalhas olímpicas e paralímpicas trouxe para o Brasil. Nós temos orgulho desse legado e nós temos a responsabilidade de retomar esse caminho do Vasco no esporte olímpico de uma maneira geral. E o passo mais importante dessa caminhada está sendo dado aqui hoje. Nós temos que reconhecer que o basquetebol, fora o futebol, que é a nossa razão de ser principal, como nós chamados clubes de futebol, mas nós somos mais do que isso, mas nós temos que reconhecer que o basquetebol é o principal esporte coletivo olímpico do Brasil. O basquetebol é o mais espetacular esporte olímpico que nós temos conhecimento. Não existe nenhum esporte olímpico
que tem a emoção do basquetebol, o contato, o jogo, a disputa, a decisão no último minuto, no último segundo. E nós temos uma vasta tradição no basquete. Esse clube aqui já foi campeão brasileiro, campeão sul-americano, já disputou as principais competições de basquete do mundo. Já disputamos a nossa Liga Brasileira de Basquete no passado, infelizmente deixamos de participar e agora nós estamos aqui de volta. Nós estamos resgatando essa tradição do Vasco da Gama e a tradição do basquete no Vasco da Gama. É muito interessante e importante, Rodrigo, você saber que nós temos uma memória afetiva muito profunda do basquete no Vasco. Uma memória afetiva gigantesca. Nós tivemos recentemente, a coisa de início desse ano, as duas filhas do Charles Bird, que jogou pelo Vasco, que vieram ao Rio de Janeiro e foram ao jogo do Vasco em São Januário, com as camisas de basquete do pai, e fizeram uma transmissão ao vivo com o pai nos Estados Unidos, em São Januário, com a camisa do Vasco. Nós temos muitas memórias boas e é isso que nós estamos tratando aqui. O Vasco de volta ao basquete, de uma maneira sustentável, muito importante. A volta do Vasco ao basquete é apoiada por nossos patrocinadores. E nesse projeto nós não temos recursos incentivados. Nós temos aporte de capital de patrocinadores que confiaram no nosso clube, na nossa marca e na nossa tradição. E com esses patrocinadores que nós vamos construir essa nossa nova história. Então aqui já o agradecimento à Estrela Bet, à R10 Score, à Ortega Chips, à OTG Games. E a nossa equipe se chama R10 Score Vasco da Gama. Temos certeza que vamos ter uma boa temporada. Queria agradecer muito aos patrocinadores e dizer que aqui nós temos gente que confia no basquete e no Vasco da Gama. Então a nossa gratidão a esses patrocinadores. O Vasco volta de maneira sustentável, com contratos assinados, pronto para iniciar os seus trabalhos. E aí o pessoal do basquete nosso é que vai contar essa história melhor para vocês. A minha parte aqui, representando o clube, representando o nosso presidente Jorge Salgado, é dizer muito obrigado ao Rodrigo, a toda a comunidade de basquete do Brasil, aos nossos patrocinadores e àqueles que estão refundando, fazendo um resgate dessa tradição tão bonita do Vasco no basquete. Não tenho dúvida nenhuma que o Vasco volta ao basquete, enfim, para construir um novo caminho, e esse é o principal passo do nosso clube, pós-SAF, como um clube de esportes olímpicos e paralímpicos, resgatando talvez a sua principal modalidade dos esportes coletivos. Por isso, muito obrigado a todos, e aqui é um início de uma nova caminhada, de um novo tempo. Muito obrigado a todos aqueles que nos assistem e vamos construir esse novo momento do basquete do Vasco juntos. Obrigado, pessoal. E as ambições não são, como fala, humildes. O Vasco, seja qual for o esporte, tem que ambicionar títulos, revelar atletas. Tudo isso está embutido nessa metas do basquete vascaíno. Vejam. 5 títulos já da NBB, um dos maiores vitoriosos que já passaram pelo basquete. Eu acho que ele é a pessoa certa para comandar a gente nessa estrada nova, porque, querendo ou não, não é só vocês que estão com saudade, eu também. Eu venho como vocês, antes era torcedor e hoje eu estou aqui. Então, o seu desejo também é o meu. Pode ter certeza que a gente vai fazer de tudo para isso aí dar certo. Participar do Campeonato Brasileiro Interclubes, né? Também desenvolvimento do basquete sub-22, já esse aí o objetivo foi alcançado. Retorno das categorias de base, ou seja, revelar jogadores, também retornar a referência de formação de atletas no basquete nos próximos 3 anos, está nas finais dos campeonatos interclubes da categoria de base dos próximos 3 anos, consolidar o basquete vascaíno na nossa Liga Nacional de Basquete, estar nas finais na Interligas da Champions League América nos próximos 6 anos, ter 2 atletas identificados e formados na categoria de base
nos próximos 10 anos, como exemplo, o Nenê que eu citei. Tudo isso é uma missão forte do Vasco, que o ex-jogador do Vasco, jogador de basquete do Vasco, GG Chaya, falou que ele pensa como formar o time do Vasco para NBB de 2023. Veja. E quem será o técnico do Vasco na próxima temporada no nosso basquete no Brasil? Será o Léo Figueiredo, que é atual técnico do Corinthians. Ele tem contrato com o basquete no Timão até dia 9, no próximo mês, e depois ele já tem contrato com o Vasco, sairá de São Paulo rumo às quadras de São Januário. É isso, galera. E o que vocês acharam do retorno do basquete vascaíno? Comentem, opinem. Aqui é Greta Amaral, aqui todos TVs. Bom, até o nosso Desperta Vascaíno, que a gente vai continuar repercutindo a coletiva do Paulo Brax, lá no centro de treinamento com a Cim Barbosa, e também na hora do almoço, nossa reflexão. Até mais.